Fala, meu aluno, beleza? Pessoal, professor Brendo aqui. Senhores, hoje nós vamos fazer uma aula aqui de resolução de questões ligadas ao conteúdo de propagação de calor. Você já deve ter visto a minha aula ali sobre propagação de calor, tá certo? É bem conceitual, é bem teórico, né? O ideal de condução, de radiação, que nós já vimos nas últimas aulas. Então, hoje nós vamos fazer algumas questões, tá? Do livro de vocês, para que a gente possa agregar mais conhecimento, mais informações e aí ficar um pouco mais tranquilo aí na hora de você estudar e relembrar esse conteúdo para a tua prova do vestibular, do Enem, que deve estar chegando por aí. Beleza? Estude como se o Enem fosse amanhã. Esqueça a pandemia, esqueça essa preocupação, estude como se o Enem fosse amanhã. Beleza? E fique em casa. Pessoal, seguinte, claramente não vou fazer todas as questões do teu livro, tá? Não vou fazer todas, porque senão essa aula vai ficar muito extensa. Vou fazer algumas questões com vocês, tá certo? E algumas que eu achei mais interessante. Eu já começo com a questão 7, por exemplo, porque as outras questões são questões subjetivas, né, de leitura e de resposta, né, resposta subjetiva. A sétima, ela já começa com aquela característica de vestibular mesmo. Então, eu quero começar por ela e vamos fazer uma série de questões hoje ligadas ao assunto de propagação de calor. Beleza? Para você que está com o livro aí, tá? Pega o teu livro na página 345 e vamos fazer essas questões aí, certo? Vamos lá, pessoal. A questão 7, ela vai te falar assim, ó. Analise as seguintes afirmações referentes à condução térmica. Lembra lá da condução térmica, que precisa de um contato ali, é uma transferência de calor do mais para o menos? Pois é. Vamos lá, o que é que ela fala? Ela fala assim, ó. Primeiro, para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, tá, pode-se introduzir nele um espelho metálico. Isso se justifica pelo fato de o metal ser um bom condutor de calor. Isso aí, pessoal, é verdade ou é falso? Pessoal, claramente isso aí é um fator verdadeiro, né? O metal, de fato, ele é um bom condutor de calor, tá certo? Então, se eu botar uma carne, um alimento que eu queira cozinhar mais rapidamente, eu coloco em uma superfície, eu coloco ali em uma região, um local que tenha metal, espeto de metal, panela de metal. Tem gente que cozinha, por exemplo, com barro, né, panelas de barro. Só que panelas de barro, elas têm um cozimento mais lento, né? Ela cozinha um alimento mais lento. Então, geralmente fazem alguns alimentos na panela de barro. Mas se você quer fazer um alimento muito rápido, é mais prático, sempre panelas de metal, espeto de metal, é por isso que se usa o metal. Beleza? Isso aí é básico, isso aí, como você errar, é de boa, beleza? Segunda alternativa fala assim, ó, os agasalhos de lã dificultam a perda de energia na forma de calor do corpo humano para o ambiente, devido ao fato de o ar aprisionado entre as suas fibras ser um bom isolante térmico. Pessoal, por que você se sente quente, se sente aquecido quando você bota um casaco, quando você bota ali algum cobertor sobre você? O casaco ou o cobertor, ele literalmente isola o teu corpo, tá? Evitando ou diminuindo essa troca de calor entre o teu corpo e o ambiente, né? Lembra que o calor é uma energia que está em trânsito, sempre do ambiente para o seu corpo, e por aí vai. O cobertor, tá? O casaco, ele diminui essa troca de calor. Então, basicamente, o teu corpo mantém uma temperatura estável, mantém uma temperatura equilibrada. Por exemplo, é muito comum você ver as fotos lá do Egito, né, dos desertos da vida, ver aquela galera em cima de um camelo, todo coberto de vestes pretas e dos pés à cabeça, né? Todo coberto com roupa. Aí tu pergunta, pô, por que essa galera não sente muito calor, não sente muito quente? Porque é o seguinte, quando você se reveste de muita roupa, né, o teu corpo, ele diminui a troca de calor com o ambiente. Então, o teu corpo fica com a temperatura equilibrada. Você acha que aquela pessoa está morrendo de calor, você acha que ela deve estar sofrendo muito com calor, mas ela não está. Na realidade, ela está mais tranquila com a temperatura, porque está diminuindo essa troca de calor, beleza? Então, essa é a ideia do cobertor, beleza? Então, a 2 já é verdade, eu já posso ter aqui algumas possibilidades, né? A letra A pode ser, a letra B pode ser, e a letra E também pode ser. A D e a C eu já posso descartar. Bora ver a terceira alternativa, fala assim, ó. Devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior à de uma barra de madeira colocada no mesmo ambiente. Pessoal,
Com certeza, talvez você possa marcar essa terceira como verdade. De fato, a barra de metal ela tem uma temperatura diferente da de madeira. Verdade isso aí, pessoal? Não, né? Na realidade, o que diferencia a madeira do metal é uma coisa chamada de sensação térmica, tá? Por exemplo, na tua casa, com certeza tem aí um objeto de metal e tem um objeto de madeira. Os dois estão em equilíbrio térmico, os dois estão com a mesma temperatura. Só que se você pegar num ou pegar no outro, você vai ter uma sensação térmica diferente. Por quê? Porque o metal, por ser um bom condutor, ele perde e ganha calor muito mais fácil. Tá? Então você sente ele mais frio. A madeira, por ser um isolante, ela perde e ganha calor muito mais devagar. Por isso que ela se aparenta mais quente, porque ela guarda mais o calor. Ela perde muito mais devagar, tá certo? Mas os dois estão exatamente com a mesma temperatura. A terceira questão ela é errada porque ela fala para você que mantém-se a uma temperatura inferior. Não, os dois têm a mesma temperatura, tá? Os dois têm a mesma temperatura, ou seja, equilíbrio térmico. Então, o que diferencia a madeira do metal é a sensação térmica, beleza? Tranquilão? Não confunde sensação térmica com temperatura. Massa? Então, só pode ser a nossa primeira e segunda, né? Então, claramente, a letra E vai ser a tua resposta dessa questão, certo? Questão teórica, básica, de boa, sem muito problema. Vamos para a próxima, bora ver qual é o próximo desafio que temos que trabalhar. A oitava, filhão, fala assim, ó, na figura a seguir está representada uma caixa totalmente fechada, cujas paredes não permitem a passagem do calor. Pessoal, essas paredes que não permitem a passagem do calor são chamadas de paredes adiabáticas, né? É um sistema adiabático, ou seja, que evita a troca de calor com o ambiente, né, com o externo. Então, toda vez que você vê a palavra adiabático, você vai lembrar desse isolamento, tá? Dessas paredes isolantes. Lembrando que não existe um sistema adiabático perfeito, 100%, beleza? No seu interior, fez-se a vácuo, né? Exatamente igual à garrafa térmica. Essa caixa está suspenso aí, presos por cabos isolantes térmicos e sem tocar qualquer superfície da caixa, dois corpos A e B, sendo, inicialmente, a temperatura do A maior do que a do B. Então, o A tem mais temperatura do que o do B. Beleza. Após algum tempo, verifica-se que A e B atingiam o equilíbrio térmico. Sobre tal situação, é correto afirmar que a transferência de calor entre A e B não se deu. Repara, não se deu. Então, bora ver essas afirmativas e ver qual dessas, de fato, não se conduz, não ali se aplica àquela situação. Beleza? Então, vamos lá. Não houve transferência de calor, nem por condução e nem por convecção. Verdade ou falso isso aí, velho? Verdade, pessoal. De fato, não pode haver ali transferência por condução, porque não tem contato. Eles são corpos isolados, corpos ali afastados um do outro, suspensos, não tem contato, tá? E não pode ser por convecção. Por quê? Para ter convecção, por exemplo, tem que ter fluxo de ar, né? Fluxo de massas gasosas, por exemplo. A convecção acontece tanto com líquidos quanto com gases. Então, massas de ar gasosa, por exemplo. Tá? Como ele é vácuo, como ele é um sistema vácuo, não tem ar. Então, não tem convecção. Beleza? Qual é a forma de condução ali, pessoal? Através de radiação. Porque radiação consegue, de fato, se propagar em sistemas a vácuo. É só você lembrar do Sol que aquece a Terra, né? A distância entre o Sol e a Terra é vácuo. Mas a radiação eletromagnética, né, a onda de calor, chega até a Terra e nos aquece. Beleza? Então, de fato, só pode ser a letra A. A letra B ela é falsa porque acontece sim com radiação, então posso tirar. A letra C ela fala que também está errada porque acontece sim também com radiação, beleza? A letra D fala assim, ó, por produção, mas ocorre por convecção e por radiação. Não, não acontece por convecção, somente por radiação. E a letra E ela é falsa porque ela fala por radiação, beleza? Mas ocorreu por condução e por convecção. Não, de fato, não aconteceu nem por condução e nem por convecção. Somente por radiação. Beleza? Então, lembra, a vácuo sempre vai ser radiação. Beleza? Para ter convecção, tem que ter massas de ar, tem que ter ar. Certo? E para ter condução, tem que ter contato. Beleza? Tranquilão? É simples, é prático, é de boa. Vamos para a próxima e ver qual é o nosso próximo desafio. Vamos lá. Pessoal, a questão 9 fala assim, ó. Repara que eu estou pulando as questões, tá? Fala assim, quando se está a nível do mar, observa-se que a água ferve a temperatura de 100 graus Celsius. Beleza?
Subindo a uma montanha de 1.000 metros de altitude, observa-se que, pessoal, vamos ver aqui uma outra ideia. Você sabe claramente que quando eu aumento a altura, né, a pressão ela aumenta ou diminui? Me diz aí. A pressão ela modifica, né? Ela modifica. De que forma? A pressão, quando você aumenta, quando vai para um local muito alto, a pressão ela baixa, correto? A pressão ela baixa. Então, acontece o seguinte, lembra que a pressão, pessoal, sofre com várias variáveis. A pressão, ela sofre, por exemplo, com a profundidade. Quanto mais profundo você for, maior a tua pressão. Menos profundo você for, menor a tua pressão. Quanto mais alto você vai, menor a pressão atmosférica. Quanto menos alto, maior a pressão atmosférica. Nesse caso, nós estamos falando de altitude. Então, quando você sobe uma montanha muito alta, lá o ar é rarefeito, a pressão é menor. Se a pressão é menor, essa água, pessoal, ela vai ferver com maior ou menor temperatura. Repara que a pressão influencia também na temperatura. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. É o fato que acontece na panela de pressão. É por isso que você usa. Por que você usa a panela de pressão? Para você aquecer ou você cozinhar o alimento mais rápido. Quanto mais pressão, mais temperatura. Se eu estou num local onde a pressão é baixa, a temperatura também vai ser baixa. A temperatura no caso aqui, de ebulição da água, vai ser baixa. E a única que te fala isso aí é a letra C. Olha aí, ó. A água ferve a uma temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. Beleza? Lembra aí, pressão tem uma influência com a temperatura. Quanto maior a pressão, maior a temperatura, menor a pressão, menor a temperatura. Beleza? Lembrou disso aí? Tranquilão? Tranquilão? Massa. Então, essa questão é uma questão bem interessante porque ela fala dessa relação de pressão com temperatura, com altitude. Possivelmente pode ter uma questão de profundidade, então fica atento para você não vacilar com esses conceitos. Beleza? Massa. Pronto, vamos lá. Vamos para a próxima questão 10 aí. Ela fala assim, ó. Durante as noites de inverno, utilizamos um cobertor de lã a fim de nos proteger do frio. Fisicamente, é correto afirmar. Eu tenho uma situação aqui física, ele fala mais uma vez, noite de inverno, eu utilizo um cobertor de lã para me proteger do frio. Por quê? Nós já vimos uma questão bem similar, que fala dessa questão do cobertor, né, da lã, o que ela causa em você, né, aquele isolamento de temperatura. Será que tem aqui alguma afirmativa que fala isso aí? Bora ver então. Letra A. A lã retira calor do meio ambiente, fornecendo ao corpo. A tua roupa faz isso aí? Ela retira calor do ambiente? Não, né? Não faz isso. Então, letra A já vai embora. Vamos para a letra B. Ele fala assim, ó, a lã possui um baixo coeficiente de condutividade térmica, diminuindo, portanto, o fluxo de calor para o ambiente. E aí, verdade ou falso? Nós vimos na última questão do cobertor, né, do casaco, por exemplo, que ele isolava o corpo, diminuindo a transferência de calor entre o ambiente e o teu corpo. Isso é verdade, beleza? Então, a letra B fala exatamente essa mesma coisa. Ó, diminuindo, portanto, o fluxo de calor para o ambiente. Beleza? Tranquilão? E, de fato, possui um baixo condutor, um baixo coeficiente de condutividade térmica. É por isso que ela tem essa capacidade de isolamento. Tá? A lã, por exemplo, ela não possui um alto coeficiente, porque se tiver um alto coeficiente, ela vai conduzir mais calor. Beleza? Então, a C pode ir embora, a D também vai embora, porque a D fala em aumentando o fluxo de calor. Não, ela diminui o fluxo de calor. A letra E também fala em aumentar o fluxo de calor, o que de fato também não é. Ponto para você. É importante que você pesquise, né, tem até na minha aula isso aí, pesquise em casa aquela tabelinha de materiais e com cada um com seus coeficientes de condutividade térmica, para que você possa entender quem tem mais, quem tem menos, e aí lidar com uma questão como essa, beleza? Lembra, baixo coeficiente de condutividade térmica, baixo também é o fluxo de calor. Se eu tenho um alto coeficiente, eu vou ter um alto fluxo de calor. No caso da lã, é baixo, então ela diminui a troca, né? Diminui o fluxo de calor com o ambiente e o seu corpo. Beleza? Isso aí, massa, tranquilão. Bora para o próximo. Repara, são todas teóricas. Aí tu fala para mim assim, professor, teoria é muito fácil, teoria é básica, mas filhão, teoria não é fácil. Você lê uma questão, interpretar essa questão, entender o que ela está te pedindo, é difícil. Tá? Então, não se confunda, não tenha
velha sensação de que a questão teórica é mais fácil, cuidado, tá? Cuidado. Então, leia devagar, organize a ideia e responda a questão teórica tranquilo, tá? Porque nem sempre elas são fáceis. É muito mais fácil fazer questão de cálculo, porque você pegou a equação, pegou os dados, botou lá, dividiu, subtraiu, multiplicou, achou a resposta. Aqui não. Aqui tem que pensar. Beleza? Próxima questão para você. A questão 11 aí, ela te fala a seguinte ideia, ó. Ao colocar a mão sobre um ferro elétrico quente, sem tocar na superfície, sentimos a mão queimar. Isso acontece porque a transmissão de calor entre o ferro elétrico e a mão se deu principalmente por meio da... Bicho, se não tem contato, a questão falou sem tocar, claramente só pode ser irradiação, tá certo? Só pode ser irradiação. Então, não tem como errar isso aqui, né? Letra A, transferência de calor, a distância por onda eletromagnética, ondas de calor, por aí vai, tá certo? Isso acontece com ferro, acontece com uma fogueira, uma pessoa com estado febril, por exemplo. E lembra, cuidado com aquela diferença entre radiação e irradiação, tá? Tem para você aí o vídeo que fala, né, da aula, que fala sobre essa diferença. Corre lá para você assistir e lembrar da diferença entre radiação e irradiação. Beleza? Massa 11 foi fácil, foi de boa, não tem como errar uma questão como essa. Próximo. Fala assim, ó, as geladeiras, retira-se periodicamente o gelo do congelador. Né? Hoje, no entanto, que tem geladeira, hoje as geladeiras elas não formam mais gelo no congelador. Depois a gente pode comentar o porquê que as geladeiras não formam mais gelo no congelador. Os polos, as construções são feitas de gelo. Os viajantes do deserto do Saara usam roupas de lã durante o dia e a noite, já falamos sobre isso. Com relação ao texto, qual das afirmativas aí a seguir não é correta? Cuidado com essas questões que pergunta não é correta. Então, bora ver aí qual que não é correta. A letra A, o gelo é um mau condutor de calor. Pessoal, de fato, o gelo é um mau condutor, o gelo é isolante. É por isso que você vai ver em filmes, em desenhos, por exemplo, aquela galera que mora no Polo Sul, no Polo Norte, elas moram em casas de gelo, né? Acho que são os esquimós, acho que sim. Moram em casa de gelo. Mas como é que ele mora num local frio e mora em casa de gelo? Porque o gelo, ele é isolante. Então, o gelo, ele diminui a troca de calor entre o teu corpo e o ambiente frio lá fora. Então, o gelo, ele é isolante. É por isso que ela mora numa casa de gelo. Beleza? Então, a letra A é verdade. O gelo, de fato, é um mau condutor. Letra B. A lã evita o aquecimento no deserto durante o dia e o resfriamento durante a noite. De fato, lembra que a gente já comentou que a lã tem um baixo coeficiente de condutividade térmica e a lã, ela isola o teu corpo, né? Isola, diminuindo a troca de calor entre o ambiente e seu corpo. Então, mantém o teu corpo estabilizado, mantém o teu corpo equilibrado em termos de temperatura. Beleza? Então, é verdade. C. A lã impede o fluxo de calor por condução e diminui as correntes de convecção. De fato, tá? De fato, não tem contato ali, tá certo? E a troca por convecção de massas de ar entre o seu corpo e o ambiente são diminuídas. Por causa que, de novo, a lã, ela isola o teu corpo. Então, assim também é verdade. D. O gelo, sendo um corpo a 0 graus Celsius, não pode dificultar o fluxo de calor. Pessoal, isso aí é verdade ou é falso? Pessoal, isso aí ela é falsa. Então, só pode ser a letra D. O gelo, sendo um corpo a 0 graus Celsius, não pode dificultar o fluxo de calor. Pode sim, porque, de novo, porque o gelo ele é um bom isolante. O gelo ele não diminui essa troca de calor por ser isolante. Nós falamos na letra A sobre isso aí. Então, a letra D, ela fala que não dificulta o fluxo de calor. Dificulta sim, porque o gelo é um isolante. Beleza? Tranquilão? Letra E. O ar é um ótimo isolante para o calor transmitido por condução, de fato. Porém, favorece muito a transmissão de calor por convecção, de fato. Lembra que convecção acontece tanto com massas de ar gasosa, quanto massas de fluidos, de líquidos, né? Então, gases e líquidos. Nas geladeiras, as correntes de convecção é que refrigeram os alimentos que estão na parte inferior. Exatamente. Por isso que o congelador geralmente fica em cima. O frio é mais denso, desce e refrigera a geladeira. Beleza? Todo mundo sabe disso aí, todo mundo é tranquilo. Beleza? Professor, mas a minha geladeira tem um congelador embaixo.
E aí, nesse geladeiras, pessoal, tu tem um processo de inverte, chamado de inverter. É um processo ali que geladeiras de motorização mais caras, porque ela possui um outro motor que faz essa troca de calor mecânica, digamos assim, com motores, para poder gerar o refrigeramento, né, da geladeira, de baixo para cima e por aí vai. Beleza? Tranquilão? Então, só pode ser a letra D para você, sem treta, sem problemas, sem dificuldades. É só ler, é só organizar e organizar as ideias que você já resolve a questão de boa. Beleza? Massa! Já estamos fechando nossa aula de hoje. Relaxa, já estamos já finalizando aqui. Mais uma questãozinha para a gente aprender um pouco mais sobre essas ideias. Fala assim para você, ó. O senhor Newton resolveu fazer uma geladeira em sua casa. É muito comum cair questão de vestibular que envolve geladeira, tá? Construiu 2 caixas de madeira, tais que uma cabia dentro da outra e ainda sobrava um espaço entre elas. Esse espaço foi preenchido com um pó, com pó de serragem de madeira. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. O resultado foi bom devido à baixa capacidade térmica da serragem. E aí, pessoal, tem alguma coisa a ver com isso aí? O que é que você acha? Bora ver as outras aqui, vamos lá. Bora ver as outras devagar? A gente possa entender qual é a função dessa serragem da madeira, beleza? De fato, o resultado foi bom. Ele foi bom. Então, B, o resultado foi bom porque o gelo formado dentro da geladeira, tendo baixo calor específico, fará com que a serragem funcione como isolante térmico. De fato, o gelo tem um baixo calor específico. Temos que pensar sobre isso também. C, o resultado foi bom porque a serragem tem elevada capacidade térmica. Eu acho que não. Tá? A serragem de madeira não tem boa capacidade térmica, porque de fato é um. D, o resultado foi bom porque a serragem se compactou numa placa homogênea. Nós falamos aqui em placas homogêneas, então esquece isso aí. Letra E, o resultado foi bom porque o ar preso na serragem funciona como um bom isolante térmico. Pessoal, por que a serragem, somente a serragem, ela não é uma boa solução? Porque a serragem ela tem vários espaços de ar, vários espaços ali, vários poros de ar. Então, mesmo que eu colocasse somente serragem, né, a vácuo, por exemplo, iria ter condução por irradiação, certo? Por quê? Porque existe espaços entre a serragem. A serragem ela é pó, não é uma estrutura de madeira maciça, é pó. E esse pó tem espaçozinhos onde o fluxo, né, o calor pode se propagar. A letra A, por exemplo, ela fala ali, o resultado foi bom devido a uma baixa capacidade térmica da serragem. Não é uma baixa capacidade térmica, é uma baixa condutividade térmica. Beleza? Então já tem errado por esse fator. A letra E, de fato, ela é a certa porque ela fala assim, ó, de novo, o resultado foi bom porque o ar preso na serragem funciona como um bom isolante térmico. Mais uma vez, a serragem é pó e existe ar ali dentro. E esse ar funciona como um isolante. Se for somente o pó de serragem, não seria tão produtivo como se você tivesse aí ar, porque o ar gera isolamento. Beleza? Essa questão é uma questão típica de Enem. Típica de Enem. Aquela questão que aplica uma questão muito real, uma situação muito real, e que você tem que saber lidar com essa situação real. Então, letra E, resposta correta. Beleza? Pessoal, já estamos fechando aqui. Vamos para a nossa penúltima questão, questão 14. Fala assim, ó, analise sobre os processos de transição de calor, as proposições a seguir e dê como resposta a soma dos números que precedem as proposições corretas. Então, bora ver cada uma, para ver qual dessas aqui eu posso marcar ou não, beleza? Primeiro, o calor sempre se propaga de um corpo com maior temperatura para um corpo menor temperatura. Isso aí, se você não souber isso aí, filhão, pelo amor de Deus, volta às aulas, porque isso aí é básico, tá? Claramente o calor flui sempre do mais para o menos de forma natural, de forma ali espontânea. Então, é verdade. Beleza, vamos aqui para a nossa segunda afirmativa. Fala assim, ó, na transmissão de calor por condução, a energia térmica se propaga de partícula para partícula sem que elas estejam transladadas. Verdade, pessoal. Lembra lá, pessoal, que a condução térmica é por contato, e contato dessas partículas fazem parte, né? Porque o corpo possui partículas, certo? Então, essa propagação de partícula para partícula é o que gera a condução térmica ali, beleza? Sem que elas sejam transladadas, ou seja, sem que elas sejam movimentadas de um ponto para o outro, beleza? Quem translada as partículas do sistema, as moléculas do sistema, é a convecção, que é a troca de massas de ar gasosas ou líquidos, certo?
Como aqui é sólido, por exemplo, a condução, eu não tenho esse transladar das partículas. Beleza? 4. Já sei que é correta, fala assim, ó, na convecção, o calor se propaga por meio de movimento de fluidos de densidades diferentes. Correto, já falamos sobre isso. Só acontece convecção em gases e em líquidos, fluidos. Tá? Essa troca de sistemas é fundamental, beleza? Sólidos não sofrem convecção. 8º, fala assim, a irradiação térmica exige um meio material para que ocorra a propagação de calor. Falso, pessoal. A irradiação térmica, ela não precisa de meio para se propagar. Ou seja, a irradiação, ela pode acontecer a vácuo. De novo, acontece entre o Sol e a Terra. Beleza? E a 16 fala assim, o poder emissivo do corpo negro é proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta. Não, isso é verdade, já falamos disso na última aula, né? Lembra que o corpo negro, ele é um objeto que consegue consumir totalmente o calor, né, e eliminar e liberar totalmente o calor. Ele é tanto um bom condutor quanto um bom emissor de calor, beleza? E a equaçãozinha lá, a sua potência, né, calorífica, o seu poder calorífico, ele é proporcional à temperatura elevada à quarta potência, beleza? Vou falar para você a equação na nossa aula. Depois volta lá para você lembrar sobre o corpo negro. Certo? Tranquilão? E, senhores, chegamos à nossa última questão, que agora é uma questão de cálculo, para a gente fechar a nossa aula de hoje. Eu sei que você adora cálculo, né? Fiz muitas questões teóricas, agora vamos trabalhar com questões de cálculo. Bem simples, relaxa. Fala assim, ó, uma parede de tijolos e uma janela de vidro de espessura 130 milímetros e 2,5 milímetros têm suas faces sujeitas à mesma diferença de temperatura. Vamos aqui as mesmas faces com as mesmas temperaturas, sendo a condutibilidade térmica do tijolo e do vidro igual a 0,12 e 1 unidade no SI. Então, a razão entre o fluxo de calor conduzido por unidade de superfície pelo vidro e pelo tijolo é, pessoal, você quer saber qual é a razão entre o fluxo de calor do vidro e do tijolo, beleza? Eu tenho aqui as minhas espessuras, eu sei que as áreas, né, as faces são as mesmas, com as mesmas diferenças de temperatura, e eu também tenho aqui os coeficientes, tranquilo? Qual é a equação que trabalha com espessura, que trabalha com área, que trabalha com coeficiente e te dá uma condição de calor? Só pode ser essa equaçãozinha que nós já falamos sobre elas na última aula, né? A equação da famosa lei de Fourier, né? Que mostra que a condução de calor ela é proporcional à área e ela é inversa à espessura, né? A grossura do material. Então, bora ver aqui para o vidro. Tem aqui a equação para o vidro, né? Então, o fluxo de calor, eu sei que a constante do vidro vale 1, né? A área e a temperatura são as mesmas, e a espessura do material do vidro é 2,5 milímetros, certo? Claro, eu vou colocar isso em metro, então já coloquei metro para você aí, vou fazer essa divisão e eu vou encontrar um fluxo de calor para o vidro de 400 A ΔT. Eu vou guardar o A e o ΔT para futuramente usar na razão lá, beleza? Então, aqui, ó, já encontrei o do vidro, beleza? Pode encontrar a mesma coisa para o tijolo, mesma equação, tá certo? Eu sei que o tijolo tem um coeficiente e o tijolo tem uma espessura, tá lá na questãozinha, né? Enunciado. Vou colocar aqui para substituir, né? 0,12 é o coeficiente, 0,18 é a espessura, de novo, coloquei já em metro para você, tem que ser sempre em metro. Vou dividir e eu vou achar 0,67 vezes A ΔT. Bom, eu quero fazer uma razão, né, entre o fluxo de calor do vidro e do tijolo. Bom, vou só substituir, né, pegar o que nós já encontramos e substituir. Fica 400 vezes A ΔT e 0,67 vezes A ΔT. Vou cortar esses A e ΔT, vou dividir e eu vou acabar encontrando uma razão de fluxo similarmente ali a 600. Então, só pode ser a letra D, certo? Letra D. Essa equação é muito importante, ela é muito interessante quando você pega ela de fato. O fluxo de calor ele é proporcional à área da região, proporcional à temperatura do corpo, e ela é inversa à espessura do material. Mais uma vez, a espessura é a grossura do material. Beleza? Tranquilão? Pessoal, nós fechamos aqui, nós fizemos várias questões ligadas à propagação de calor. Espero que você tenha entendido essas questões. Não entendeu? Tem dúvida? Vem falar comigo no WhatsApp, no Instagram, uma coisa desse tipo.
para tirar as suas dúvidas, beleza? E vamos construir essa formação, vamos construir esse conhecimento juntos, para que você possa ter um bom êxito nas suas provas. Beleza? Valeu, senhores. Se cuidem, não morram, não usem drogas, não peguem coronavírus e até a próxima. Valeu, senhores.